O capítulo começa com um homem aparentemente escrevendo uma carta. Em seu monólogo, ele dizia: "Meu diploma diz que sou antropologista. Passei vários anos estudando lendas do tipo Franz Boas e Margaret Mead, vivendo entre esquimós ou tribos indígenas da Amazônia. Acontece que havia pouca demanda para isso. Então acabei como professor de ciência na faculdade da comunidade. Não que sonhei fazer isso, mas para as contas, né? E o que mais eu pudesse ser, sempre fui um sobrevivente. Agora me encontro morando entre uma nova, exótica e fascinante cultura. Uma que ninguém estudou antes. Embora saiba de fato que nunca será publicado, estou aqui tomando notas. Porque no fim do dia, devemos ser verdadeiros com o que somos." E esse é o início do nosso capítulo, estreando o nosso cheque gordo. Preparados para conhecer o bombeiro? O Smokey? Vamos nessa! A cena corta para os nossos sobreviventes da vez. E a loirinha aí falava pro gordito sair da janela porque havia crosses lá fora. Mesmo ele falando que estava sendo cuidadoso, ela falava: "Cala a boca e sai daí, parceiro." A loirinha ficava muito bolada com tudo isso, e o pessoal ali falava: "Não, a gente não teria sobrevivido se não fosse ele. Ele sabe o que tá fazendo, relaxa, fica suave." E o gordito aí falava: "Não, diga a ela, o Daniel também deveria ouvir." A moça aí falava que não queria, mas o negão aí falava: "Não, eu vou falar." O negão começava a dizer que quando o surto atingiu a cidade, 5 deles ficaram presos numa livraria. E o Oliver, no caso o gordito, observou eles do mesmo jeito que está fazendo agora. O negão começava a contar que ele viu um homem debaixo do carro, ao qual pelo seu estado deve ter batido a cabeça contra o volante. Mas ele tinha sangue em seu rosto, quase o mesmo padrão de erupção cutânea que eles têm. O negão continua dizendo que ele o observou andar lentamente pela rua, passando por dúzias de crossed. Estava perdido, provavelmente com uma concussão, mas nem ligaram para ele. Até que ele cometeu o erro de limpar o seu rosto e perceberam que ele não era um deles. E foi aí que Oliver teve a sua ideia. E eles tinham o corpo de alguém que não estava infectado. E mesmo com nojo, eles consideravam a ideia. Rapaz, e não é que funcionou mesmo? Passaram de boa e foram ignorados. E aí a loirinha ignorava tudo que ele falou pra falar: "Nossa, vocês realmente colocaram suas mãos em uma pobre mulher?" Ô filho da puta. O Oliver ficava puto e com razão, falando: "Meu, a gente tinha que fazer o possível para sobreviver. O exército não deu conta, a guarda nacional não deu conta e ninguém vai vir nos resgatar. Você vai ter que se acostumar com isso." E ele continuava: "Você tem que tomar as piores decisões para continuar sobrevivendo neste mundo." E a mulher: "Ai, como você é horrível, ai, macho escroto." Aí chegava o policial e falava: "Calma aí, paizão, isso tudo é muito novo pra ela." E no monólogo dele, ele falava: Não, ela vai acabar matando todo mundo aqui, só ver." No monólogo de nosso cheque 2.0, ele dizia: "Tina nunca viveu em um mundo onde sua aparência e dinheiro não pudesse fazer o que ela queria. E ela não aceitava viver assim agora. Se fosse por mim, a deixaríamos para trás, a expulsando do grupo. Mas Alan nunca concordaria com isso, e ele é o macho alfa, o sigma da parada." Policial de cidade pequena, ele nunca havia disparado sequer uma vez na vida antes da chegada dos Crossed. O grupo aceitou como líder e ele é bom, o cabo é fera. O Alan era o cara, ele sabia coisa de primeiros socorros, pescar, caçar, o cara era foda. "Opa, essa mão boba aí, parceiro." E a perua falou: "Tá afim?" E eu disse: "Agora não." O Oliver olhava pela janela e falava: "Shh, todos quietos, ele voltou." Quem voltou? Smokey. O Crossed entre os Crosseds. Em seu monólogo ele dizia: "Eu o chamei de Smokey, o que percebi ser um pouco presunçoso. Ele poderia já ter sido bombeiro, mas é mais provável que ele tenha achado o casaco e o machado, ou tirado de alguma vítima, ou algo assim. Ele usa o machado como parte dele, e outros Crossed mostram diferença com ele, a maior parte. Até eles têm um macho alfa pelo que parece." E Oliver observava que ele era mais esperto do que os outros, além de, claro, ser maior e mais forte. A mulher de cabelo preto, que foi desenhada com todo o orçamento da HQ, discordava, falando que todos eles eram iguais e que não fazia sentido ter um inteligente entre eles, mas Oliver discordava. Mas Oliver complementava, dizendo que Smokey não era diferente dos outros Crossed, só era mais sofisticado, mas ele ficava entediado muito rápido, e sempre procurava algo divertido, entre aspas, para fazer. Ele gosta quando sua presa grita, assim colocando seus pensamentos em encontrá-la. E ele demonstrava uma grande habilidade dedutiva, mais consideração de como acabar com suas vítimas.
e mais significante. Ele é capaz de adiar a gratificação. Percebem as implicações disso? Não é menos cruel que qualquer um dos outros, só mais imaginativo. Mas diferente deles, ele planeja a crueldade, considerando como maximizá-la. E quando ele ia continuar, alguma coisa o interrompia. Ele percebe que do nada era melhor ficar longe da janela, só por garantia. A cena prossegue e Oliver conta que levou um dia e meio para acabar com todos. E assim que eles partiram, eles fizeram o que tinha se tornado uma rotina. É claro que havia o risco da vítima estar infectada e tudo mais, mas era difícil morrer sem antes mostrar um sintoma. Mas eles eram bem cuidadosos, ou pelo menos a maioria. O Oliver tentava desenhar a cruz no rosto dela, mas ela rejeitava. E até chamava o Alan. E aí o nosso Billy Bruto 3.0 falava: ele tá certo, você tem que fazer isso ou é Vasco. E aí ela cedia. Até o Alan tinha perdido a paciência com a Tina. E aí faziam o de sempre. Oliver contava que Tina era tão oportunista quanto os Crossed. Ela tinha chamado o Oliver de feio, de isso, de aquilo. Mas quando o macho alfa a rejeitou, o que ela fez? Pulou pro próximo. E dá-lhe nela, Márcio. E bem, o tempo passava e era a hora do planejamento. A Tina sugeria que eles deveriam ir para a costa, encontrar uma ilha. Mas o Oliver falava que isso aqui não é despertar dos mortos. Os Crossed poderiam pilotar barcos, se já faziam isso antes de serem infectados. E que eles deveriam ir para Wyoming. E o Alan entendia a estratégia, porque era um estado bem menos populoso e logo iria ficar frio. E o Oliver complementa que eles devem ir para o norte, até as montanhas rochosas. E a mulher levantava um ponto: não podemos atravessar o inverno com os suprimentos que temos. E o Oliver reforçava outra razão para seguirmos para Wyoming. A população é pouca, mas com muitos mormons. Eles estocam comida e outros suprimentos para garantir contra dias de desastre. O plano parecia muito bom e estava todo mundo de acordo. E aí o Alan questionava: tá, mas você acha que eles são tão burros a ponto de saírem no frio assim? E o Oliver respondia: não é que eles são burros, é que eles não ligam. Oliver explica que eles não têm o menor senso de autopreservação, não estão nem aí para isso. Não ligam para a temperatura, não ligam se pegam alguma doença, não ligam se estão sujos, e que uma hora ou outra eles vão se autodestruir. É claro, eles preferem vítimas não infectadas, mas uma hora ou outra eles irão matar uns aos outros, ou a si mesmos, por fantasia ou algo do tipo, se isso os alegarem. Até mencionava da vez que viram um pequeno grupo de Crosseds, e um deles comeu um esquilo morto e começou a vomitar. E é isso que fazem quando um deles mostra fraqueza. Bem, ao escutar tudo isso, o Alan aprovava o plano. Em seguida, Oliver falava que essa cidade parece limpa, e que eles deveriam pegar tudo o que conseguirem: comida, remédios e roupas quentes. E aí, Alan sugeria para que todos eles se dividissem e voltarem para esse mesmo lugar no nascer do sol, e que era melhor se esconderem de dia e se moverem à noite. E o Oliver praticamente falava: beleza. E aí, por fim, o Oliver falava: vamos se dividir em equipes. Pat, Tommy e Daniel procuram no norte. Você e Eve ao oeste. Tina e eu para o sul. Só eu e Tina. E gordito safado, hein? E aí o grupo se separava para seus devidos caminhos. Bem, passou-se um tempo, Tina e Oliver paravam em um shopping. E os dois certamente pegavam tudo que podiam. Mas a Tina tava num fogo. Mas o Oliver falava: não, calma aí, pô, vamos focar em sobreviver, vamos pensar nisso depois. E aí a Tina toda bolada, ela vazava e não tava nem aí. Esse era o problema dela, ela nunca tinha passado por essas experiências de pós-apocalipse e tudo mais, Crossed. Ela não entendia e não tava nem aí. Mas ele já estava planejando um golpe de misericórdia caso desse merda. Só que aí, passou um tempo, ela chamava o Oliver. Ele falava: opa, tô indo. Ele chegava no local e era muito bem recebido por ela. Ela chegava já pegando no beliscui dele e não dava beijo, ele não resistia. Só que aí, como ele estava distraído no bem bom, ele esqueceu de apagar a lanterna. Olá, meu chapa, como vai? Ih, Serjão, sujou! Nossa, ele já quebrava o vidro e todo mundo entrava, os Crossed já partiam pra cima da Tina. E o que ele fazia? Abandonava a Tina, é claro. Com a desculpa de que eu sou um sobrevivente. E aí o Smoke jogava um machado dele pra impedir ele de sair. Ele atirava em uma Crossed aleatória e no desespero ele falava: por favor, eu observei você, eu sei que você me entende. Ele era desarmado por outro Crossed e continuava: eu posso te ajudar, me deixe viver e eu vou te levar aos outros não infectados. Ele continuava a implorar, mas o Smoke parecia não ligar muito.
O Crossed abaixava as carças dele e ele continuava, por favor, por favor. E o Smokey, BUM! Dava cabo do Crossed. E no último quadro, Smokey dizia, falar. Fim do nosso primeiro capítulo. O capítulo começa com Oliver correndo desesperadamente, chamando por Pat. Em seu monólogo, ele dizia que o mesmo tinha 50 anos de experiência em caçada, e que seu neto o seguia nas trilhas. Eles eram bem silenciosos, mas se ele não fizesse barulho, certamente os encontraria. Ele finalmente os encontra e Pat falava para ele não fazer barulho. Outro carinha lhe perguntava, qual é o problema? Está trazendo os Crossed até nós? Oliver responde que já estavam ali, e que já pegaram a Tina, mas ele conseguiu escapar. E quando Daniel olhava de canto, já era. Eles chegaram. Pat mandava todo mundo correr na direção da floresta, mas não dava tempo. Smokey levava um deles de Vasco, e enquanto Oliver estava sendo sarrado pelos Crossed, ele falava, sinto muito, Pat, não tive escolha. E Pat percebia logo de cara a traição. Ele pedia perdão a Tommy, dizendo que o ama, mas que aquele mundo não era mais deles, e que pertencia àqueles monstros. Colocando a lâmina em seu pescoço, Pat lhe dava um fim rápido, e em seguida levava a si mesmo. E os Crossed faziam a festa com o que havia sobrado. Mas Smokey não estava nem um pouco feliz. Smokey não gostou daquelas mortes rápidas. Oliver implorava de novo, dizendo que havia mais dois, Eve e Alan, e que ele poderia levá-los até eles, e que ele vai se certificar que eles não tirem suas próprias vidas. Era uma promessa. Então, Smokey falava, encontre eles. E assim eles prosseguiam. Oliver andava bem do ladinho do Smokey, e que era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante estar no meio deles. E ele garante que nenhum outro antropologista estudou uma cultura assim. Mas ele se perguntava se aquilo de fato era uma cultura, porque ao mesmo tempo eles não podiam ser confundidos com animais. Animais têm instintos como comer, acasalar, sobreviver. Mas os Crossed só ligam para infligir dor e sentir prazer. Tudo isso a curto prazo. E nada mais importava para eles, nem sequer suas próprias vidas. Não havia cooperação, exceto quando encontravam uma presa. Nem sequer planejamento, exceto em uma caçada. Mas existia a exceção que prova a regra. Smokey é com toda certeza especial. Novamente, ele é um Crossed assim como os outros, mas é mais sofisticado. Smokey aparentemente achava entediante perder os Crossed, porque eles gostavam disso. Em suas palavras, Oliver o viu dar passos para a sobrevivência básica, comendo, lavando o mínimo e proteção dos elementos rudimentares. Não que isso pareça uma prioridade em si, mas ele entende que, de alguma forma, se ele estender a sua vida, ele pode expandir oportunidades para novas caçadas. Um pensamento a longo prazo que nenhum outro demonstra. E o que mais se destacava nele era o seu autocontrole. Atrasar a gratificação imediata significa maior gratificação futura? E o Smokey levava qualquer Crossed que mexia com o Oliver de Vasco. E que se não fosse pela sua proteção, ele poderia ter um destino cruel. Naquele ponto, Smokey já o considerava como sua propriedade. E ele se perguntava como isso aconteceu. Por que ele é tão diferente? Alguma estirpe no vírus Crossed? Ou havia algo nele, antes de se tornar um? Será que antes de tudo, ele já era um Crossed antes de se tornar um? Eles chegavam no local onde os dois estavam escondidos, e Oliver falava certo, mas se vocês querem eles vivos, vocês têm que fazer como eu disse. Um Crossed o confrontava, mas ia de Vasco também. Enquanto se aproximavam, Oliver dizia que já debateu muita coisa, mas nunca a ética, porque ele era o traidor. O que ele estava fazendo era moralmente errado, mas ele só fazia isso pela sobrevivência. Oliver, enfim, encontrava os dois. Os dois ficavam muito preocupados com ele. Grande parte disso porque ele fez um corte superficial em sua testa. E logo em seguida, ele dizia, eu sinto muito, Eve. Quando de repente o Smokey já chegava com tudo cortando a mão do Alan aí. Caraca, mano, olha que cena. O Smokey pegava a Eve e o Alan já era. Os Crossed gostaram muito do Alan. Uma delas usaram até o cotoco dele como um consolo. Aquilo, né? Só que isso durou um pouco mais do que ele gostaria. A Eve encarava o Oliver e perguntava, por que eles não te mataram? Smokey chegava bem pertinho do ouvido dela e falava, a vadia gorda é o Papai Noel. Eles nos trouxe presentes. Eve falava em seguida que sabia que ele era o problema.
E Alan já desconfiava disso, porque ele era fraco. E aí ela jogava tudo na cara dele, falando que ele era um merda, que ele era isso, que ele era aquilo. E aí o Smokey perguntava pro Oliver: quer f*** ela? Smokey imediatamente arrancava suas roupas. E todo assustado ele falava: não, espera, agora não, eu... Só que aí ela falava mal da peça dele, né? Ele ficava: como é que é o negócio? Ele se limpava e dizia que, de certa forma, ela estava certa. Porque Pat o chamou de monstro em um mundo de monstros, e ele estava certo. E eles eram todos amigos segundo seus impulsos. Ele abaixava as calças, mas ficava todo nervoso e ficava falando. Só que aí ele falava pro Smokey: ela tá suja, eu preciso limpá-la antes. Só que você acha que o negão vai aturar frescuragem essas horas? É claro que não. E aí ele fazia coisas com ela. Mesmo se sentindo obrigado, ele estava gostando. Eve não lutou, mas ele não quis criar a ilusão que ela estava gostando. E o Smokey lá, curtindo a vista. Mas então o Oliver ele não aguentava e a Eve detonava o cara, mano. E o Smokey expulsava todos os Crossed que se aproximavam da Eve. Smokey tinha gostado dela, então ele vai lá, beija ela fica infectada e se transforma. E aí, transformada, agora a coisa ia ficar feia. E o Oliver pensava que, pelo jeito que a Eve falou dele e agiu, ele pensou na possibilidade dela ser tão inteligente quanto ele, mesmo sendo um Crossed. E de princípio, foi o que ele achou. Oliver observou que ela era mais articulada que o restante do grupo. E a Eve Crossed queria mais, hein? Tava com fogo. E meu amigo, eu não sei o que esse Oliver tem, mas toda a mina quer fazer coisa com ele, cara. Impressionante, impressionante. Só que a Eve queria uma abordagem mais violenta e o Smokey impedia. A Eve Crossed não gostava e ela partia pra cima de uma Crossed que tava com o que restou do Alan. Oliver observava que, mesmo eles sendo tão irracionais, eles ainda guardavam inteligência dentro de si. E ainda por cima, conseguiam falar e se lembrar de certas coisas, como por exemplo, a Eve. E isso para ele era fascinante. Observando essa violência desenfreada, ele especulou até onde isso iria. Será que eles poderiam criar uma armadilha muito bem elaborada? Ou isso iria requerer muita paciência? E com toda essa distração, tentava ignorar o sentimento de traição pelo Smokey. Mas ele pensava, ele não era amigo dele, ou até o seu peixinho, e sim uma mera ferramenta. Assim como seu machado, tudo o que precisava é que funcionasse. E agora que o último de seu grupo havia se transformado em Crossed, sua sobrevivência de agora em diante dependeria do quanto que ele conseguiria provar que ainda seria útil. Ele chegava em Smokey para lhe contar uma coisa e o Crossed lhe ouvia com muita atenção. Então, eu estava pensando em como podemos encontrar mais presas. Eu sei para onde podem ir, onde podem se esconder e encontrar comida. Cabanas nas montanhas, lojas de doces, fazendas, esse tipo de coisa. Irão fugir de vocês, é claro, mas se eu for na frente... O Smokey fazia... E o Oliver continuava a falar, mas com você perto, me observando. Só você, sabe? Fora da pista. Só para parecer que eu tô sozinho. Ele pega uma lata do chão e continuava. Pessoas estão desesperadas por comida, remédio e armas. Com sua ajuda eu posso pegar essas coisas, andar por aí com elas, transmitir nas frequências de rádio locais. Confie em mim, os não infectados virão, assim como mariposas para chama. Smokey parecia pensar seriamente sobre isso. Diz o que precisa, falava Smokey. Depois de um tempo, ele se encontrava com militares, os mesmos aos quais ele tinha falado pelo rádio, e dizia que só queria trocar comida. Porém, entretanto, quando tudo parecia bem... Após todo esse caos que ele causou, ele percebeu que não havia mais escapatória. Smokey gostou tanto do que aconteceu que até fazia um carinho na cabeça do Oliver, falando: "Oh, que fofinho." Smokey e os Crossed faziam a festa. E tudo isso causado por ele próprio. Fim do nosso segundo capítulo. O capítulo começa como de costume. Oliver está envolto em vários Crosseds. Eles se divertiam com as suas brincadeiras nada saudáveis. Em seu diário, Oliver dizia que ele era um traidor da humanidade.
e que causou a morte / infecção de quase 2.000 pessoas. E naquele momento ele tinha duas opções para sua saída: ou tirar a própria vida, ou se tornar um deles. E Eve com certeza o infectaria com muita alegria, porque além de ser um traidor, ele era também um sobrevivente. Desde o começo, desde o primeiro dia, quando tudo começou, ele estava na pequena faculdade na cidade onde ele vivia e se refugiou com um amigo no apartamento dele. Seu nome era Colin, assistente de professor de meio ambiente. E depois de observar algumas horas pela janela, Colin perdeu completamente a sua sanidade. Ele era voluntário no zoológico e começou a ficar doido dizendo: "Vamos libertar os animais! Eles merecem uma chance de lutar!" Oliver, por incrível que pareça, o encorajou. Oliver sabia que se tivesse sucesso, ele arrastaria junto os Crossed desse lugar e para longe dele. E funcionou. Mas Oliver não sabia o que tinha acontecido com Colin, só sabia que ele teve sucesso em libertar os animais. Ele se lembra que, enquanto fugia da cidade, conseguiu ouvir elefantes gritando e cães selvagens uivando. E o zoológico tinha seus predadores também. Oliver afirma que uma das melhores cenas que ele viu foi um jaguar rasgando 2 Crossed facilmente. Ele conta que o jaguar mordeu e rasgou 6 deles, e que foi a partir daí que ele começou a estudar os Crossed. Ele também observou que, por mais que o animal estivesse cheio de sangue de Crossed, ele não apresentou nenhum sinal de infecção, e que aquilo tinha sido uma baita de uma descoberta. O contágio não afeta animais, só humanos. Ele percebeu que havia um propósito naquilo. A natureza não comete enganos. Aquilo não era por acaso. Ele olhava mais para o lado biológico da coisa, interpretando o vírus Crossed como se fosse uma resposta do planeta Terra, como se abatesse os fracos e preservasse o equilíbrio, apagar a espécie animal que ameaça a sobrevivência do planeta. Ele comparava tudo aquilo como se fosse um apocalipse bíblico, mas ele era ateu, não acreditava nessas coisas. O que acreditava é que aquilo tudo era obra de uma arma biológica. Mas aquele caminho só ia levar à autodestruição de toda a humanidade. A ausência de higiene e a falta da preservação era muito perceptível nos Crossed. A sensação de causar dor a si mesmo era muito prazerosa para eles, só não mais do que infligir dor aos outros. Mas existe a exceção à regra. Smokey pensava a longo prazo, e Oliver o considerava uma aberração entre os Crossed. Um tempo se passa, e Oliver acaba enganando uma milícia, prometendo levá-los até seu estoque de comida, armas e remédio, se caso o levassem até o acampamento deles. E os assediou com drogas para que isso fosse mais fácil. E eles também diziam que a praga Crossed foi criada por uma conspiração de judeus, agora escondido em abrigos, esperando os cientistas se matarem. E diziam bastante contentes que o Paquistão seria apagado em um holocausto nuclear. E a maioria deles falava sobre conspirações. Tudo isso para justificarem a sua milícia e visão de mundo. No entanto, um refugiado do Sudeste contou uma história um tanto assustadora. Ele disse ter visto 2 Crossed grávidas, e eram irmãs gêmeas, mas elas estavam conversando sobre sentenças completas, conversando para onde ir e por quê, tudo de forma muito inteligente. A possibilidade de ser mentira era muito baixa. Oliver pensava na ideia dos Crossed poderem de alguma forma se reproduzirem, como humanos normais. Oliver pensava que o vírus de alguma forma esterilizasse as mulheres Crossed, mas não, eles podem e fazem. Mas todos, ou se não, quase todos, abortam. Se um Crossed começar a agir como um pai ou uma mãe, ele vai ser visto como fraco pelo grupo, e assim tem um destino muito cruel. Oliver dizia que era muito improvável que gerações novas de Crossed surgissem, pois, quando não tivessem mais presas para se infectar, a conclusão mais óbvia é que eles irão se voltar uns contra os outros, e já demonstraram isso diversas vezes. E os Crossed especiais eram mais numerosos do que havia imaginado, pois, se pudessem trabalhar juntos e se alimentarem, poderiam evitar sua própria extinção, acelerando o fim da humanidade. Oliver relata que já viu aviões com Crossed como pilotos sorrindo nos escombros, caminhões de combustíveis entrarem em hospitais, e até encontrou um viajante que jurou que viu uma nuvem de cogumelo no horizonte da direção de Nevada. Se os Crossed inteligentes se organizassem e liderassem seu bando, assim como Smokey fazia, quanto tempo levaria para que destruíssem tudo que existe? E se souberem da existência de uma arma nuclear?
quanto tempo pro mundo inteiro ir pro beleléu. Mas os Crossed inteligentes não estavam nem perto de se juntarem e se organizarem, pois não havia necessidade, porque eles podem liderar os outros. Os Crosseds comuns não têm medo. Sua própria sobrevivência não significa nada para eles. Eles só obedecem um Smokey por causa da sua força e personalidade, porque sentem que é isso que deveria ser. E só precisa de um Crossed inteligente para criar um exército. E foi com todos esses pensamentos que ele encerrava seu dia. Mas ele acordava de repente, sabe-se lá quantas horas depois, e viu a cena mais bizarra que ele poderia ter imaginado nesse mundo de Crosseds. Simplesmente Smokey lendo seu diário. Os Crossed poderiam tecnicamente ler, mas nunca imaginou que eles teriam atenção para isso. E claro que esse seria Smokey. Oliver pedia com educação para que lhe devolvesse o diário. Smokey dava um apavoro nele só de zoas. Ele dava o diário. Oliver gosta de pensar que Smokey não entendeu sequer uma palavra, pois não conseguiu se concentrar o bastante. E há muito tempo deixou de pensar que Smokey tinha algum tipo de afeição ou lealdade por ele. Na verdade, não. Era muito mais gratificante ver humanos sofrerem na frente de Oliver. E era muito gratificante perturbá-lo. Smokey só o protegia porque ele era útil para ele. Ele considera o diário útil, mas não mais. Agora, ele percebe que os Crossed só haviam durado muito por culpa dele. Ele não vai durar muito. Ele sabe disso. Por isso, precisa de um plano. E tinha um ao qual não era tolo o suficiente para escrever. Ele dizia a Smokey que tinha uma ideia. Um lugar cheio de não infectados, onde haviam armas e tudo mais. Uma diversão maravilhosa. Um lugar chamado Montanhas Shine. Uma instalação do governo. Ele até fazia uma alusão. Você já viu o filme Jogos de Guerra? É tipo isso. Smokey não falava nada e ele falava, bom, não importa. Só saiba que vai ter bombas e armas. E quando Smokey ouvia que ia ter armas nucleares, ele sorria. A cena avançava, e Oliver dizia que não sabe o quanto que Smokey leu aquele diário. Isso ele chegou a compreender, mas que ainda assim ele era perigoso. Talvez o ser mais perigoso do planeta. E por isso, tinha que morrer. Afinal, de um jeito ou de outro, ele tinha que fazer um sacrifício por um bem maior. E então, começou a formar um exército. Smokey sabia que ele precisava de números. Smokey fez tudo cuidadosamente planejado. Foi para um caminho ao qual era mais provável de encontrar Crosseds. Fez tudo da forma mais rápida e direta possível. E assim chegavam em Denver. Somente a presença de Oliver atraiu vários e vários Crosseds, todos loucos e instáveis. Smokey era realmente impressionante e um líder nato. Assim, ele liderou uma carnificina, apoiado por todos os outros Crossed. E alguns entravam para o grupo, porque era o que ele queria, e sentiam que deveria ser assim. Mas Smokey não entrou em Denver, ele só pegou tudo o que deveria. Até ele conhecia suas limitações, e que não estava mais certo do que faz. Mas de alguma forma ele tinha que acabar com Smokey. Mas sabia que tinha que ficar ao seu lado, caso quisesse segurança. Mas ele tinha a esperança que poderia levar Smokey a uma força superior. Pessoas não infectadas e fortemente armadas, mas principalmente organizadas. O bastante para matar a todos, e principalmente Smokey. E se isso não funcionasse, ainda havia outra alternativa. Algo que só pensaria quando precisasse. Mas a hora de pensar acabou. Fim do nosso penúltimo capítulo. O capítulo começa com Oliver já dentro da instalação. Através dos altos-falantes, um soldado lhe dizia: "Dê a volta e vá. Esse é seu único aviso." Eles eram a única esperança que Oliver tinha. Então, para os convencer de não matá-los, ele dizia: "Por favor, eu tenho remédios, comida enlatada, combustível e sei onde conseguir mais. Eu só quero entrar. Só quero estar em um lugar seguro. Afaste-se da porta e mantenha suas mãos visíveis." Oliver tinha uma pequena quebra de expectativa, pois os soldados não pareciam muito bem, e a sua esperança já era. Em seu monólogo, Oliver pensava que, pelo tanto de corpos que haviam na entrada do túnel, muitos de uniforme, provavelmente tiveram um surto quando tudo começou, e por isso estavam tão para baixos, e por isso também não tem tantos deles. Mas então, material infectado era jogado neles. E ali chegava o bando do Smokey. E 3 dos soldados ficaram infectados e mesmo assim abatiam alguns Crosseds.
E por conta de toda aquela confusão, os soldados de dentro não conseguiam fechar as portas. Pra piorar, os Crossed jogavam sacos com merda, mijo e sangue infectados. Isso servia como um míssil, infectando todo mundo que aparecesse pela frente. E aí não teve jeito, os Crossed e o Smokey entravam sem problemas. O plano A falhou, então ele vai ter que usar o plano B, ou seja, ele não sairia vivo de lá. Pois pelo bem de qualquer ser vivo na Terra, Smokey tinha que morrer. Enquanto corria, ele pensava que era bastante poético, pois ele havia traído sua própria espécie. Tudo para satisfazer os Crossed, e agora estava tentando consertar a sua cagada. Porém, Smokey havia lido o diário de Oliver, então ele sabia que existiam mais Crosseds como ele, especificamente as gêmeas na Flórida. E todas as suas outras escritas, todos os caminhos que os Crossed poderiam tomar para destruir o planeta. Quantas ideias Oliver não havia dado para Smokey? Mas agora ele precisava de uma arma, forte o bastante para acabar com ele. Ele pegava a primeira arma que aparecia na sua frente. Não era tão forte, mas pelo menos estava armado. Ele dava uma olhada em volta e percebia que, ninguém vai me impedir, tá todo mundo ocupado mesmo. Ele passava por uma instalação médica, geradores, agora o que precisa? Um arsenal. Mas quando ele finalmente encontra o lugar, ele não consegue entrar porque ele não tem um código. Mas ele conseguia arrancar o negócio ali que estava trancado e conseguia entrar. Ele não precisava de muito, só um rifle automático e uma granada. Só que seria arriscado demais voltar. Então vai ter que seguir assim, amigão. Mas ele ia lá, tirava o cara da cadeira. E ali estavam todos os dados do primeiro dia do surto, de todo o mundo. Ele olhava tudo e ficava muito assustado e dizia: meu Deus do céu, o Smokey não pode ver isso aqui. Até que então alguém chamava ele Oliver. Era a Eve que, já desconfiada, partia pra cima dele, mas tomava um pipoco na cara e caía dura no chão. E uma gotinha de sangue caía na camisa dele. Se tivesse pegado no rosto, já era. Ele se perguntava se ainda tinha munição, mas não tinha tempo para pensar. Ele pegava o fuzil que estava com o cara, e depois disso a cena corta para uma câmera. E ali em seu monólogo, ele dizia que não era culpa deles, afinal, eles estavam reunindo dados por toda parte do mundo. E ele espalhava o que parecia ser gasolina. Enquanto o Oliver atirava nas paredes para gerar fogo, ele nos dizia que, de acordo com o diário deles, nos dias anteriores da praga, os militares mandaram equipes para desestabilizar armas nucleares, reatores e outras coisas do tipo. Tudo e qualquer coisa que poderia destruir o que resta do mundo. Olha que informação interessante. Mas não conseguiram checar todas. Afinal, eles não sabiam que existiam Crosseds como Smokey. E falando no diabo, o Smokey já chegava falando: segredo, você esconde algum segredo. Ele apontava o rifle pro Smokey, mas o mesmo cortava ele ao meio. Parceiro, esse machado tá com fio bom, hein? Mas não tem problema porque ele tinha a pistola. Mas o cababurro, ele atirava assim, olhar pra frente. O Smokey só dava um tapa na mão dele e erguia ele com o braço. Só que a arma tava quente por conta do disparo e ela caía em cima da gasolina e aí botava fogo em tudo. E o Oliver conseguia sair correndo. Agora já era, meu parceiro. Oliver torcia para Smokey morrer nas chamas, mas isso seria muito improvável. Ele não poderia deixar que Smokey tirasse sequer uma palavra dele. Portanto, seu último objetivo agora era morrer. Mas ele mesmo sabia seus limites, e se ele fosse torturado, ele diria tudo. Então, ele precisava de uma arma para tirar a sua vida o mais rápido possível. Só que ele só encontrava fogo durante o caminho. Ele até cogitava em se atirar nas chamas, se perguntando: puxa vida, quanto tempo uma pessoa demora para morrer queimada? Ele chegava perto, mas Smokey o puxava de volta. E aí, já era. Não tinha mais saída e o Smokey queria que ele contasse. E meu amigo, não haviam outras alternativas a não ser lascar o beijão na boca dele. Até pro Smokey, um Crossed tinha limite, rapaz. E em suas últimas palavras, como uma pessoa sã, ele pensava: por favor, que eu não seja igual a ele. Mas já era, em questão de instantes, ele já se transformou. E o Smokey ficava bolado, mano. E o Smokey implorava, mano, falava: fale, você é esperto, pense, me diga o que sabe. E o Oliver Crossed parecia que ia dizer alguma coisa pra ele.
Só que ele não falava nada de interessante. E já era, Oliver se tornava um caso perdido. E sem opções, Smokey tirava sua vida. E extremamente furioso, ele desconta toda sua raiva matando todos os Crosseds que constituíam o seu grupo. E sem um rumo aparente, ele vai embora da instalação, indo até a rua. Ele chegava em um carro específico e quebrava seu vidro, e pegando o mapa de lá, ele fazia uma marcação e em seguida ia embora. E sua marcação dava exatamente na Flórida. E é dessa forma que acabava a nossa história. Senhoras e senhores, obrigado por estarem até aqui para ouvirem as minhas considerações finais. E sendo bem direto aqui com vocês, porque a história é curta, com toda certeza, o arco Quisling ele é melhor que os anteriores. Ele é muito superior ao arco inicial, ao Homo Superior, ao arco Yellow Belly. Ele é muito melhor. Sem contar também o Psychopath e também o Valores Familiares. Se bem que o Psychopath, eu acho que ele tem um charme a mais, né? Apesar da história não ser tão boa, ele tem um charme ali que me conquista de certa forma. Isso porque, pessoal, pela primeira vez aqui nesse canal, é claro, a gente tem um protagonista que é um covarde, mas ele não é ruim. Ele é um protagonista muito bom, o Oliver. Ele é inteligente, ele tem bons monólogos, ele tem um começo e um desfecho que eu acho muito bom. O final, inclusive, ele foge muito do padrão de Crossed, porque os finais das HQs, eles tendem a ser péssimos, ruins e bastante sem sentidos, é claro. O que não é o caso aqui. Aqui em Quisling, cara, o final ele é bem inesperado e ele é bom, cara. Não é um final ruim, não. Na minha opinião, o Oliver ele cumpriu muito bem com seu papel de protagonista e de traidor da humanidade. Eu acho que o arco dele, cara, é excelente, excelente. É muito melhor que todas as outras HQs que a gente já viu aqui. Agora, falando do Smokey, que é a grande estrela da HQ, eu não vou falar tudo sobre ele, porque é o seguinte, o Smokey ele aparece em histórias seguintes. Então eu não quero falar tudo sobre ele, porque ele vai aparecer de novo depois. Então eu vou falar só sobre aqui. Pessoal, o áudio falhou nessa parte, ficou tudo cagado. Mas eu falei que o Smokey é um bom vilão e que ele cumpre seu papel muito bem. Praticamente isso. É isso aí, vamos voltar com o vídeo. Isso fica muito evidente nos seus atos, nos seus planos. Ele é o único Crossed que apareceu até agora que pensa de verdade, ele realmente raciocina. Não que seja um raciocínio extremamente complexo e tudo mais, mas pô, o cara pensa. Isso é impressionante. E até aqui ele é o melhor. Só é um pouquinho triste porque, tipo assim, não existem outros Crossed tão inteligentes quanto ele. Óbvio que ele não é o único Crossed especial, né? Mas é uma pena que só ele tem esse destaque, porque existem outros Crosseds que são muito interessantes, como por exemplo a Joy, né, de Valores Familiares. Eu não acho que ela deveria ser o vilão final, pra mim ela não funciona como vilão final, convenhamos, mas ainda assim ela é interessante, de certa forma. Ela tem uma apresentação bacana, ela tem uma imponência, assim, tipo, caraca, velho. Mas de certa forma ela é marcante, e tem outros também, como a Oiline de Wish You Were Here. Tem vários, cara, tem vários. Mas só ele é especial no sentido de ser o melhor, sabe? Ele é a cara de Crossed. Assim como, por exemplo, o Goku é pra Dragon Ball e tudo mais. Ele é a cara da HQ, entendeu? E eu acho isso uma pena porque, pô, eu gostaria de ver mais disso, entendeu? Eu gostaria de ver mais infectados como ele. É uma pena que não tenha, mas tudo bem, né? Pelo menos ele cumpriu seu papel como o melhor vilão de toda a HQ. Agora falando do arco Quisling no geral, é uma história bacana, é legalzinha, ela foge um pouquinho do padrão que é Crossed. E eu acho isso interessante, é legal, é legal. Os personagens ali são, mais ou menos, mas isso não é nem um pouco importante, porque
O foco da HQ mesmo é o Oliver e os seus monólogos, né? Todas as suas conclusões, que inclusive são muito boas, e também o próprio Smokey. E no geral é isso. A história é legal, é bacana, uma pena ser tão curta. Eu acho que os 6 os 6 capítulos de Homo Superior deveriam ser transferidos para Arco Quisling. E o Homo Superior deveria ter no máximo 3 a 4 capítulos, porque aquela história é muito bosta. E essa história do Arco Quisling, ela é muito boa, mas é muito curta. Então minha nota pro Arco Quisling é um 8. Ela é realmente muito boa, é legal. Se você quer começar Crossed, não tem problema você começar por essa aí não. Até porque é uma excelente apresentação ao universo de Crossed. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Falou! E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo, isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro. E vamos fazer a diferença. Beijinho.